Então a gente está aqui entrevistando a professora Kelly, que é professora de Física aqui da Escola Estadual Maria Melgama Peixoto. Professora, boa noite. Boa noite. Qual a sua formação? Eu sou licenciada em Física pelo Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de São Paulo e tenho mestrado em Ensino de Ciências pela Universidade de São Paulo. Há quanto tempo você ensina Física? Eu comecei a lecionar no último ano da graduação, isso foi em 2010, e estou desde então, estou me formando em 6 anos. E aí você começou a dar aula em que ano? 2010, ainda estava na faculdade. Aí você começou a ensinar Física em 2010. Na verdade, eu entrei como professora eventual, na medida do possível eu fazia algumas aplicações da Física, mas a minha primeira sala de aula foi de matemática. A primeira sala que eu consegui atribuir, ser a professora da sala foi de matemática. Em 2012? Isso, em 2012, isso foi no colégio particular. Aí você começou a lecionar? Comecei a lecionar, eu dava aula para o ensino fundamental 2 de matemática. Ou seja, você se formou em Física no ensino federal e aí terminou a licenciatura, já começou... O eventual estado e depois eu ingressei no particular como professora de matemática. E aí você começou como professora de matemática. Você sente que a licenciatura em Física, ela dá um preparo para você lecionar matemática? Não, de forma alguma. Não tem preparo nenhum para ensinar matemática. Na medida do possível a gente acaba se virando, né? Segue currículo, mas não é aquilo que deveria ser. Aí você começou a lecionar Física em que ano? Então, depois do particular, isso foi em 2012, eu comecei a lecionar Física em meados de 2013. Então foi minha primeira experiência com Física, foi quase 4 anos depois de formada. E atualmente você... Atualmente eu só dou aula de Física. E atualmente você, além de ser licenciado em Física, você é mestre em Cosmologia. Isso, em Ciências, e aí o meu mestrado foi no ensino de Cosmologia. Você acha que o mestrado ele proporcionou ferramentas para você ensinar Física de uma forma melhor? Ou essa parte acadêmica é vinculada? Não, eu acho que é bem vinculado. A gente trouxe recursos. Traz recursos, sim. A gente passa um bom tempo ali no mestrado refletindo, e no meu caso, como era ensino de ciência, refletindo sobre o ensino. Então, muito do que eu faço hoje em sala de aula veio do meu mestrado. Porque o seu mestrado é em ensino? Em ensino, não foi um mestrado de física, foi um mestrado de ensino. Então, eu estudei bastante assim, projetos, como trabalhar alguns temas na sala de aula, o que faz a diferença numa aula, o que é bom, o que não é. É claro que a gente só sabe o que é bom e o que não é na hora que a gente está na sala de aula, mas a experiência é muito válida. Quantas escolas você leciona atualmente? Atualmente eu estou em 2 escolas. Tem um colégio particular de manhã, onde eu leciono todos os dias de manhã Física, para o ensino médio. E aqui à noite, no Gavião, escola estadual, todos os dias à noite, com o pessoal do 3º ano. E aí? Por que você escolheu ser professora de Física? Na verdade, não foi uma escolha, eu nasci para ser professora de Física. Não, aconteceu, né? Inicialmente eu gostaria de seguir a carreira na área farmacêutica, mas acabei ingressando no vestibular de Física, passei na Federal, e aí, por questão financeira, não tinha como pagar a faculdade, resolvi ingressar no curso. Mas eu tinha o objetivo de depois tentar fazer farmácia. Mas aí, no curso de Física, acabei me apaixonando pelo tema e descobri que talvez fosse uma boa ideia dar aula de Física. E hoje eu vejo que eu acertei, que é o negócio que eu gosto de fazer. Eu gosto de Física e gosto de ensinar Física. Atualmente, então, você ensina Física de manhã no colégio particular e à noite aqui no estado? Isso. Como que você acha que os alunos aprendem Física? Difícil a pergunta. Como assim, como eles aprendem Física? Você tem que fazer? Quais recursos que você utiliza, que você acha assim, será que aulas expositivas, será que aulas experimentais, será que se eu não der prova eles não estudam, será que eu tenho que ter uma avaliação semestral para eles estudarem? A dinâmica é diferente em cada uma das escolas que eu dou aula.
Assim, não tem uma receita de bolo, né? Que fala assim, se eu seguir esses passos, o meu aluno vai aprender física. Não é bem assim. Às vezes funciona, uma técnica funciona numa sala, não funciona na outra, então é um processo extremamente dinâmico. O que eu tenho abordado aqui, que eu percebo que tem melhor efeito do que tinha antes com aulas apenas expositivas, onde eu enchia a lousa de conteúdo, explicava, apesar de tentar explicar da melhor maneira possível, eu sentia que no final das contas, na aula seguinte, os alunos quase não lembravam o que eu tinha falado. Então hoje eu tenho como prática realizar algumas atividades experimentais bem simples, uma espécie de brincadeira com eles. Por exemplo, hoje, esse ano eu fiz um experimento conversório, pêndulo eletrostático, indução elétrica da água. E aí eu percebi que esse tipo de atividade simples faz o aluno lembrar do conteúdo na aula seguinte. Então, eu percebi que alguma coisa está ficando. Então, a dinâmica da minha aula hoje é uma aula experimental simples, com o roteiro, digamos que aberto, e uma aula teórica na sequência, onde a gente discute o fenômeno observado. E depois a gente segue essa sequência de aula prática, aula teórica, e no final a gente faz uma provinha. Claro que algumas aulas vão dar uma salpicada de exercícios para eles treinarem a matemática, o desenvolvimento de algumas equações, mas basicamente o que pesa mesmo é aquela experimentação. No particular, agora você vai falar do que pesa mais a experimentação. No particular, o foco é mais voltado para aquela aula de física que você tem que passar um conteúdo, então é aquela aula mais expositiva, não tem um espaço tão grande para fazer experimentação. Aqui no Colégio Gavião Peixoto existe um laboratório de ciências, de ciências, e só que como que você faz essas aulas experimentais? Você pega os alunos aqui e leva para o laboratório, você faz na própria sala de aula, como que você vê essas possibilidades? No colégio particular, não sei se existe um laboratório lá. Bom, aqui no estado a gente tem laboratório, mas o laboratório está meio sucateado. O laboratório das escolas do estado geralmente vira um depósito. O nosso ele é um depósito e a gente conseguiu tirar as coisas de dentro e fazer voltar a ser um laboratório. Mas ainda assim ele está muito precário. Então, para essas atividades que eu faço práticas, eu faço em sala de aula. Eu acho que não vale a pena deslocar sempre uma sala de aula para fazer essa atividade, porque eu posso fazer uma sala de aula. E eles, o efeito é o mesmo. Claro que é legal tirar aula numa sala de aula, ele gosta de ir até o laboratório, apesar do laboratório não estar como deveria estar, eles gostam de ir lá. Mas o resultado é o mesmo. Então eu acabo, no geral, ficando na sala de aula. Agora, no particular, nós temos um laboratório bem mais equipado que aqui, um laboratório como tem que ser. E apesar de a gente não ter muito espaço para experimentação, não sei se eu diria que eu não tenho muito espaço, eu tenho muito conteúdo para trabalhar. Então, assim, eu tenho um currículo muito apertado lá. Mas todos os experimentos que eu faço aqui, eu faço lá. Então, a única diferença é que lá eu tenho uma quantidade de aulas maior. Então, por exemplo, aqui eu faço uma aula teórica e uma aula prática. 2 aulas teóricas e uma aula prática. Lá não. Lá eu dou 4, 5 aulas teóricas e uma prática. Porque lá eu tenho 4 aulas semanais de física, então eu tenho margem para isso. Mas mesmo assim a gente faz as atividades práticas assim. E também na sala de aula. Apesar do laboratório estar prontinho, eu desço só uma vez por mês com eles, porque o desgaste de você sair da sala de aula é muito cansativo. Eu tenho 7 aulas de manhã lá, se eu descer 7 aulas para o laboratório, nossa, é mais fácil ficar no laboratório. É mais fácil ficar no laboratório, só que não dá. A dinâmica da escola não permite isso. A escola particular que você menciona, ela é integral, não, normal? Porque você falou que são 4 aulas. São 4 aulas de física, são 7 aulas no período da manhã. Então a gente entra na primeira aula às 7 e a última aula acaba 1h da tarde. Então é bastante aula. A gente tem um intervalinho de 15 minutos só. Então é pelo fato de ser maior. Exatamente, o tempo é maior. Então lá é uma escola, a grade horária ela é dividida nas disciplinas. Então assim, a gente tem matéria que tem 2 aulas,
matéria que tem 3. As matérias que mais tem aula nesse colégio particular que eu dou é física e matemática. Ambas as matérias têm 4 aulas semanais. E isso é difícil de você encontrar, porque geralmente matemática tem uma carga maior. E nessa escola a gente tem 4 aulas de física e 4 aulas de matemática. São as disciplinas que têm maior quantidade de aula. De repente eu vejo que o liceu é meio científico, assim, uma escola com viés mais é uma escola científica. Exatamente. É uma escola que eu percebo que atende um grupo de alunos bem voltados ao desenvolvimento da área científica. Então, assim, é um grupo de alunos que tem interesse em ser um engenheiro. Então, assim, talvez venha daí essa grande quantidade de aulas de física. Como que você prepara as suas aulas? Você usa o modelo didático, você usa a internet, você... E como se dá essas aulas? Você colocou a experimentação, existe a aula dispositiva, por exemplo, esse trimestre você, com os alunos do terceiro ano, você trabalhou a parte de eletrostática, teve experimentos, teve a parte que você fez a exposição na lousa, teve uma avaliação bimestral, e como que você prepara essas aulas? Assim? Bom, não tem material didático específico. O governo do Estado de São Paulo fornece para a gente os cadernos do aluno. Eu não consigo trabalhar com eles, já tentei, mas não consigo progredir. Então, assim, as minhas aulas eu acabo preparando muita coisa dentro do material particular. É inegável que eu acabo usando ele diariamente quando eu aproveito aqui para o Estado, o que der, na medida do possível. E aí eu complemento aqui eu procuro contextualizar um pouco melhor as aulas. Então eu uso livro didático, faço pesquisa na internet, mas o importante para mim é que a aula esteja preparada. Eu não consigo entrar numa sala de aula e improvisar uma aula. Para mim, eu ainda não tenho essa capacidade. Talvez no futuro a coisa flua, mas para mim a minha aula tem que estar pronta na minha cabeça, às vezes até mesmo no papel, então rascunho na minha segurança ali. Mas eu elaboro então, usando várias ferramentas, né? Desde de ferramentas simples como giz, lousa, colocando teoria, resolvendo exercício, até usando as atividades experimentais, e às vezes eu faço uso até do celular. Por exemplo, numa aula do EJA, a gente estava trabalhando com ondulatório e a gente estava falando do som audível, infrassom, ultrassom, e aí a gente descobriu um aplicativo no celular onde esse aplicativo emitia uma faixa de frequência. E a gente ligou na sala de aula e a gente começou a fazer o teste. Quem ouvia a frequência tal, 15.000 Hz dava para ouvir, então boa parte da sala conseguia ouvir 15.000 Hz, a outra parte já baixava a mão porque não estava ouvindo mais. Será que todo mundo ouve mesmo até 20.000 Hz? Então foi bem divertida a aula. Então eu sempre procuro pegar essas coisas e entrar para a sala de aula. O celular, a gente está na sala de aula, não dá para tirar, não dá para estar com o celular na mão. Aqui no estado a gente não consegue hoje pedir para um menino guardar o celular, porque senão eu vou tomar de você, não funciona aqui. Então a gente tem que pegar o celular e começar a usar, que é uma ferramenta importante, né? A gente usa hoje o celular faz parte da nossa vida, então eu procuro usar assim. Então você baixou o simulador no celular. Isso. E na aula com os alunos do segundo ano você já utilizou o celular ali para fazer isso. Exatamente. E aí, no momento eu fiz no meu celular, e aí depois passei o link para eles. E aí eu deixei livre, né? Quem quisesse fazer o download, e depois eu percebi que muita gente fez o download e ficou fuçando no celular, vendo as ondas sonoras, vendo lá os harmônicos. Então assim, o pessoal ficou curioso com o aplicativo, não sabia que o celular permitia esse tipo de análise. Ou até mesmo eles falavam, né? O aplicativo fazia um desenho da onda sonora, da voz deles, foi divertido. Uma coisa bem legal que a gente não comentou nessa entrevista, mas anteriormente, foi daquela meio que uma angústia assim, de você ser professor e você estar sempre preparando a sua aula, você nunca ter uma aula pronta, nunca ter uma aula fechada, e essa de repente pode ser uma dificuldade, mas a gente tem que encarar mais como uma peculiaridade da função do trabalho do professor. Você está sempre, não existe uma aula pronta, então você está sempre, é como se fosse meio que uma obra de arte, né? Você está sempre fazendo essa reflexão durante a aula, antes da aula, e então
Eu acho que esse ponto é o professor como um pesquisador e um profissional reflexivo, que está sempre pensando sobre. Então, isso é uma característica para aquele que vai ser professor. Não tem como você receber ensinamento na faculdade ou no mestrado, ou você deu aula durante 4 anos, e aí você tem uma bagagem e aquilo fica segmentado, não, fica solidificado, e você nunca mais varia. Então, isso não existe. Essa é a grande aflição, assim, porque sempre que você está ensinando, você tem que estar refletindo sobre o que você está fazendo. No começo, foi o que você falou foi na outra entrevista, né? Quando eu comecei a lecionar, eu comecei a preparar minhas aulas, eu até tinha um diário, fazendo todas as anotações, passo a passo, como eu colocava na lousa. E eu tinha a ingênua ideia de que um dia estava tudo pronto, eu ia ter a física toda no meu caderno e eu nunca mais ia preparar a aula. Nunca aconteceu. Todo ano aquele caderno vai pro lixo. Porque não me serve mais. No ano seguinte eu preciso refazer aquilo lá. Eu não consigo pegar aquele caderno e reproduzir aquilo lá. Não funciona. É como uma obra de arte dinâmica. Assim, não tem como você segurar aqui as aulas de física. Elas acabam. Não, você olha aquele material, você fala, nossa, eu fiz isso, não gostei, vou fazer melhor. Eu posso colocar isso aqui, vou contextualizar isso, vou levar um aplicativo, um experimento agora. Você começa a ver coisas que você não via o ano passado. E a tua experiência em sala de aulas começa a mostrar para você o que funciona e o que não funciona. Eu falo, pô, isso aqui quando eu fiz a sala de aula no passado não funcionou. Então esse ano eu vou fazer diferente, vou mudar. Então todo ano, o professor tem que trabalhar para essa vida. Porque todo ano eu penso que eu fico preparando aqui. É sempre Sim, não tem jeito. Quais são as dificuldades? De ser professor? Para mim, hoje, a maior dificuldade que eu encontro é o número de aulas exagerado que eu tenho. E assim, não é porque eu queria dar tanta aula assim, é por conta da questão financeira. Eu estou dando 54 aulas semanais. Então, assim, eu tenho 7 aulas no período da manhã e 5 aulas no período da noite. Então, eu tenho ainda a tarde livre para pensar em alguma coisa. Livre entre aspas, porque durante a tarde acaba pensando em alguma atividade para a noite, para o dia seguinte, então assim, é super dinâmico. Mas é isso, eu acho que a questão financeira pesa muito. Hoje o professor ganha muito mal e a gente, para ganhar razoavelmente bem, a gente tem que se matar de dar aula durante a semana. Isso é um problema. Quando você se formou no Instituto Federal, você olhando agora daqui para trás, você acha que a formação foi significativa e os estágios foram importantes da sua formação? Você acha que você teve uma boa formação? Uma formação adequada? Olha, a minha formação foi muito boa, mas assim, eu não sei se eu aproveitei na graduação tudo que eu deveria ter aproveitado. Assim, quando eu saí, quando eu encarei a sala de aula pela primeira vez, eu senti que eu não sabia dar aula, eu não sabia ensinar e eu não sabia física. Então, assim, foi uma luta. Depois que eu saí da faculdade, eu estudei muito mais física do que eu estudei na faculdade inteira. E, assim, hoje eu consigo dar aula, vou dizer que eu não domino o conteúdo, mas hoje eu estou começando a dominar o conteúdo, de tanto estudar física. Mas quando eu saí da graduação, cara, eu não sabia nada. Hoje eu olho e falo assim, nossa, se o aluno fizesse uma pergunta ali diferente do que eu tinha programado, do que eu tinha planejado, eu não sabia responder. Então, foi muito complicado. É claro que a faculdade te oferece tudo isso, só que a maturidade vem com o tempo. Às vezes, poxa vida, tem um conteúdo que eu não entendo, e no ano seguinte eu olho e falo, caramba, era isso. Então parece que nesse período eu ganhei maturidade para entender aquilo lá. As ideias vão maturando, exatamente. Parece que eu fui acumulando aquele conhecimento prévio para na hora, pô, agora eu entendi. Então criei as ligações, agora foi. E ensinar, eu acho que aí é um problema, porque eu acho que a faculdade não prepara você para ensinar ninguém. Mesmo a gente fazendo um curso de licenciatura, a realidade da sala de aula é totalmente diferente daquilo que a gente vê na faculdade. Totalmente. Quando eu entrei para dar a minha primeira aula, apesar de ter feito estágio, de ter feito de tudo, eu não fazia ideia de como ensinar, de como tinha que ser uma aula, de como eu devia preparar uma aula. Quando eu entrei na escola pela primeira vez, eu não sabia como abrir um diário. O que era um diário?
Então, esse tipo de coisa, eu acho que deveria aparecer nos estágios. Eu entrei na sala, o coordenador falou, tá, o seu diário, meu apagadorzinho, sala assim, nem até a sala ele me levou. Você imagina uma pessoa que está entrando pela primeira vez nessa escola com 35 salas de aula, e você vai encarar uma turma de 40 alunos que você não faz ideia do que você está fazendo aí. Depois eu tive que sair, mostrar o diário, mas você falando, da onde? Como é que eu preencho? O que é esses quadrados? Onde eu coloco as coisas? Porque eu não fazia ideia. Ou seja, existe duas coisas que você está falando aí. Existe aprender as técnicas isso. E também aprender a filosofia da educação e a filosofia do ensino da ciência. Então, enquanto essa parte técnica não teve, por exemplo. Não teve. Essa parte de dar uma direção de como é o ensino, se ele, qual que são as características de uma aula de física, do ensino do ensino científico, essas ferramentas mais epistemológicas, assim. Você teve isso na sua formação, Não, tive, mas é diferente. É diferente. No estágio, você vai observar o professor da aula. Sei lá, tem estágio, vou falar a verdade, tem estágio que você vai ver o professor da aula, você fica lá 6 aulas no professor, vai dar uma cochilada dos alunos, né? Tão chato aquela aula. E aí, você não se coloca como um professor. Eu me sentia uma aluna no meio de tantos outros alunos. Às vezes eu até prestava atenção na matéria e entendia um pouco melhor do que o professor. E aí, aprendendo física melhor do que eu estava aprendendo na faculdade, porque ele falava uma linguagem que eu estava entendendo. Pode parecer esquisito, falar, cara, eu estava na faculdade de física e ele está falando que você estava aprendendo no professor, eu estava assim, você é isso, tá? Mas eu acho que falta regência. No meu estágio, faltou regência. Para o aluno que está com o futuro professor. Faltou regência. Faltou eu me colocar como professor. Na maioria dos estágios que eu fiz, eu sentava lá no fundo da sala, falava bom dia, o professor entrava e no final saía. Foi isso. Eu tive, se eu não me engano, uma atividade de regência. Nesse período todo. E foi uma atividade que eu demorei um mês para preparar a aula, para bolar o experimento e fazer. Foi perfeita a aula. Mas foi uma aula que estava fora da realidade de um professor. Porque eu não vou ficar um mês pensando numa aula, num tema, bolando um experimento, a aula ficou perfeita. Agora, quando você tem lá 30 salas de aula para dar conta, primeiro, segundo, terceiro, artificial. Primeiro, segundo e terceiro, você tem vários conteúdos para dar conta, é difícil, não é fácil. Esse estágio, você acompanhou durante o período de estágio, você acompanhou aulas de física que você fala, nossa, essa aula de física foi muito boa, foi adequada, você acompanhou aulas de física e fala, nossa, essa aula de física é muito ruim, essa aula de física foi muito boa, esse professor, assim, não criticando o professor, mas a aula que ocorreu ali, você presenciou aulas muito boas e aulas, outras aulas não tão boas, como foi isso? Presenciei sala de aula. Poxa, então de aula de física foi extremamente. Não, estou precisando de aluno, já terminando. Tá. Eu só estou precisando de questionário para sair. Não. Vão pagar a luz? Não, só para saber que não vai ter mais aula. Não. Aqui só você que está aqui, tem mais alguém, né? Não, eu não estaria nessa sala. A minha sala já foi embora. Tá, não, tem que mandar avisar aqui embaixo. A gente só parou aqui para fazer a entrevista. Não, aqui tá bom? Desculpa. Imagina. Então, você, durante o seu estágio, você acompanhou boas práticas dela, você falou, puxa, essa forma como ele ensinou, eu vou fazer dessa forma. Coisas porque assim, eu acho muito importante. Mais importante do que falar, ensinam física assim, tem uma aula assim, isso é uma aula correta e tal. Às vezes a gente ouve muito discurso de como fazer, mas você nunca viu, você nunca presenciou uma prática que você entrou lá
na sala do ensino médio, você viu um professor de física dando nota no primeiro ano e falou, puxa, nossa, a forma como ele está ensinando, ou seja, você presenciou realmente. Você eu tive aulas assim que, poxa vida, eu falei, cara, eu quero ser igual ele quando eu crescer. Assim, o professor dava uma baita de uma aula, o professor tinha um baita de um laboratório, fazendo umas experiências muito legais, só que isso durou um semestre. Depois eu troquei de escola, aí eu fui para uma escola onde a realidade era totalmente diferente, onde a gente tinha alunos extremamente complicados e um professor que desistiu de dar aula. Mas se pegasse esse professor como colocasse nessa escola? A gente não sabe, não dá para saber. Provavelmente, acho que nenhum professor sobreviveria àquela realidade que eles estavam vivendo ali, nem eu. Porque a realidade era surreal, era coisa de louco. Entendeu? O professor nenhum professor desiste do nada. O professor, depois de uns anos, ele começa a desistir de cansaço, porque ele não está dando em nada. Assim, graças a Deus eu ainda não cheguei a esse ponto. Mas tem hora que a gente olha e fala, caramba, mas será que vale a pena estar me esforçando tanto? Será que não é mais fácil colocar eles, salvar, mandar eles copiar? Pelo menos eu me canso menos, eles não vão aprender bem, de dos dois jeitos. Então, assim, eu não cheguei a esse ponto. Graças a Deus ainda tem algo que me motiva e eu estou indo. Mas eu não condeno esses professores, porque a gente vê cada coisa. Eu tenho ainda um privilégio de estar numa escola que está no razoável, mas tem professor que está em realidade que não faz sentido nenhum isso na física. Mas, assim, a gente pode pensar assim que todas as escolas vão ter alunos com a mesma idade e com realidades diferentes, alguns fatores sociais, econômicos diferenciados, tudo bem, mas todas as escolas ensinam, todas as escolas têm os mesmos alunos com as mesmas faixas de idade e todos eles estão ali nessas escolas. Então a gente não poderia pensar assim que todas as escolas são iguais, ou existem, pelo que você colocou, existem escolas que são ruins e outras escolas que são melhores. Tem bastante diferença de escola, você tem. Tanto que quando a gente vai escolher a escola para dar aula, a gente não vai para qualquer lugar. É só em último caso. Quem acaba ficando com essas escolas, que são consideradas escolas ruins de trabalhar, são os professores que têm contrato, menos tempo de casa, porque tem escola onde o ensino de física, por exemplo, não faz muito sentido. Você está imerso numa comunidade extremamente violenta, você entendeu? Uma comunidade onde a molecada não está indo para a escola para estudar, eles estão indo para a escola para usar droga. E assim, não adianta você querer ensinar alguém que não quer aprender. E assim, por exemplo, aqui na minha sala de aula eu tenho um grupo, você tem um grupo de aluno que não quer aprender, às vezes o grupo é até grande. Mas quando você entra na sala de aula e não tem ninguém, acabou, você não tem que aprender aula. Aí essa situação que esse professor acaba assistindo. Então assim, eu dei aula em escola muito ruim, entendeu? Eu fiz estágio numa escola que o aluno vai se ensinar dentro da sala de aula, durante o período da manhã. Achei que você fala durante a aula. Não, durante a aula que eu estava. Mas foi no período que eu estava fazendo estágio. Eu cheguei para o meu estágio, eu chegava no começo da aula, né? Chegava logo depois. A escola estava vazia. Entendeu? Tinha um espectador de alunos, porque tinha um pouco na sala de aula. Mas a gente quando a gente pensa nas aulas de física, e a gente tem os alunos, então para cada público, como você falou, você precisa saber como que você vai levar essa aula de física. A gente sabe que existe um currículo de física de quais seriam os conteúdos que a gente gostaria de trabalhar com esses adolescentes para ele ter uma formação mínima, como você falou, para eles entenderem coisas do dia a dia deles, de como funciona as tecnologias, assim por diante, ter algumas bases e até enriquecer culturalmente. Então, existe uma transposição didática. Será que quando a gente fala que existem escolas que são péssimas, será que a forma como os professores estão trabalhando ali não é uma forma errada? Por exemplo, em vez de trabalhar, se um aluno ele não está preparado para receber um
ensino de uma determinada forma, será que não é a forma como os professores ensinam a física, o que é no nosso caso aqui, mas existem, na verdade, todas as disciplinas. Então, você. E às vezes se a gente para conversar com um desses adolescentes que estão numa dessas escolas que se matam uns aos outros e assim por diante, a gente vê que existe uma preocupação e eles têm uma cultura. Assim, você senta, um aluno começa a conversar sobre ciência, sobre alguma coisa ali, você leva a ter uma conversa agradável e tal. E será que não falta, será que o problema maior não seria o professor e não os alunos, não seria um problema na transposição didática? Porque a gente pensa no ensino físico, existe duas ferramentas muito importantes, que seria a transposição didática e uma outra que eu esqueci. Mas a transposição didática, como você vai ensinar física? A mesma coisa, por exemplo, você ensina física no colégio particular, então é uma outra pegada. É uma outra pegada, só que essa pegada de você ter no colégio particular, será que não existe uma dificuldade da gente? A gente às vezes incorporou um modo de ensinar física e a gente quer ensinar física para todos daquela mesma forma, então será que não existe essa inércia, essa dificuldade de você chegar para essas escolas onde você tem um aluno que ele não está preparado para receber um conteúdo muito grande, de uma forma muito abstrata, e será que não falta levar ali, não falta a transposição didática? Olha, isso que você falou se encaixa aqui, nessa escola. Em outras escolas, eu não sei, por exemplo, o ano retrasado, a minha transposição didática não foi adequada. Então eu fui mudando. Hoje eu percebo que eu consigo atender meus alunos. Então a minha transposição didática está ficando cada vez mais adequada. Eu consigo ensinar. Eles conseguem, claro que não vão aprender tudo, mas eles conseguem alguma coisa está ficando, certo? Agora, em algumas situações não tem transposição didática que faça a coisa mudar. É como se você pegasse um problema social que é extremamente complexo e colocasse a culpa no professor. Você entendeu? Quando o aluno não quer, não adianta tentar ensinar. Você pode tentar chamar a atenção dele de várias formas, mas se ele não quer, você não vai conseguir nada com esse cara. Diferente da minha realidade nessa escola estadual hoje. Eu não tenho alunos que não querem aprender, eu tenho alunos com problema de indisciplina, que fumam baseado ali no corredor, mas são alunos que eu ainda consigo conquistar. Eu coloco um tema legal, eu puxo uma discussão na sala de aula, a coisa flui. Certo? Mas, por exemplo, uma escola que eu dei aula estadual aqui próximo da região, não foi aqui, eu fui num outro bairro, era uma escola onde não existia aula. Os problemas sociais daquela região eram tão graves, tão fortes, que assim, nenhum professor conseguia dar aula. Então assim, a gente tinha professores bem preparados, mas a coisa não foi. Então assim, não está apenas na mão do professor, não é só a transposição didática, a gente tem outros fatores. Você entendeu? Eu não consigo ensinar um menino que está com fome, eu não consigo ensinar um menino que sabe que a hora que voltar para casa dele, o que vai estar esperando ele lá. Eu não consigo ensinar um menino que está viciado em droga e ele está só esperando o cara chegar para vender para ele. Eu não consigo, porque ele não está aberto a esse tipo de coisa. Então ali o tratamento é diferente. É nesse momento que eu falo para você que não faz sentido nenhum ensinar física para ele. A pegada ali tem que ser outra, tem que ser uma construção social de resolver um problema com a comunidade ao redor, chamar pai, você entendeu? Mudar a sociedade ao redor. A escola pode fazer esse tipo de trabalho. Mas não seria uma função explícita. Não é uma função explícita, mas tem hora que é necessária. Então aí você está falando é um problema de saúde mesmo. De saúde, um problema de fome, um problema, sabe, de droga, de violência extremamente, sabe, exagerada. Então, assim, isso existe. E, graças a Deus, eu não estou vivendo essa realidade aqui no Gavião. O Gavião é uma escola estadual que eu julgo ser padrão, é a média que a gente vai encontrar por aí. Mas existem escolas do estado que essa realidade, ela não acontece. De professor apanhar na sala de aula, entendeu? Eu já vi isso acontecer, de professor levar cadeirada. E não é um professor que chegou
sendo rude, sendo agressivo com o aluno. Não precisa muita coisa acontecer para você levar uma cadeirada numa sala dessa. É só o fato de você ser professor, você tentar mostrar algum tipo de autoridade, pedir para o cara entrar e fechar a porta. Entendeu? Nessa escola que eu estou me referindo, é uma escola onde você não tem controle sobre a porta da sua sala de aula. Não é você que manda, são seus alunos. É uma escola onde, 9 horas da noite, o diretor abriu o portão. E no primeiro dia de aula que eu estava lá, eu dava aula de 31 também naquela época. E eu estava acostumada a dar aula até 11 horas da noite. E lá eu não vou para a sala de aula. E eu vi a escola vazia. E aí o diretor falou assim, não, a gente agora vai embora. Todo dia a gente vai embora. Eu falei, mas por quê? Ele falou, porque a escola tem que ser fechada. Ele não entrou em detalhes, aí depois eu fiquei sabendo que os tratores da região fecham a escola naquela hora. Você olha a realidade. Você percebeu que não tem transposição didática aqui no mundo agora? Não tem. São situações. São situações assim, absurdas. É claro que não é a realidade de todas as escolas, mas a gente tem escola que está nesse nível. É grave. Mas quanto à aula de física no terceiro ano, aqui na Gavião, Aqui no Gavião, você se ocupou de mestre em eletrostática e você foi dentro das suas. Aqui no Gavião eu consegui cumprir o meu objetivo, era ensinar eletrostática para os meninos nesse primeiro bimestre. A gente começou o ano, eu comecei o ano introduzindo cabo elétrica, modelos atômicos, né? Comecei com eletricidade básica e tal. E aí na hora que eu coloquei uma de carga elétrica na lousa, travou minha aula, porque eu não fazia ideia do que era aquele número que estava em formato de notação científica. Aí a gente deu uma pausa para fazer uma revisão de matemática, que foi necessária, e durou aí umas 2 semanas. Quando eu retornei, eu já retornei com o experimento inversório. Então eles brincaram com canudinho, aplicaram, até colaram canudinho na parede e tal, foi uma brincadeira legal pra caramba. Aí na aula seguinte, início eles tinham que responder um questionáriozinho. Na aula seguinte a gente comentou as respostas dos questionários e aí nós entramos para a teoria. Falamos da teoria, tal, mudamos algumas concepções, alguns alunos achavam que o canudinho se movia por calor, porque depois de aplicar, ele esquentava e tal, conseguimos mudar essas concepções. E aí, na sequência, a gente fez o experimento de pêndulo eletrostático. Também foi uma outra brincadeira, que se diverte aqui nessas coisas. Aí também responderam uma série de questões, tal. Finalizamos trabalhamos com força elétrica, lei de Coulomb, finalizamos com aquele experimento da água, que era a indução elétrica da água, da polaridade, atraía o fio de água, e a água se desviando. Eles discutiram muito. Fizeram um vídeo e tal. E assim por diante. Eu consegui fazer em uma sala semana passada, aqui no laboratório, com aquelas bacias que eu falei para você que eu montei. Mas nas outras salas eu pedi para eles fazerem o vídeo em casa. Então eles fizeram um experimento em casa, gravaram o vídeo no celular da água fazendo a curva, e aí trouxeram, a gente discutiu o vídeo em sala de aula. E aí a gente finalizou agora o primeiro bimestre. Agora está previsto o campo elétrico e com o experimento da limalha de ferro, para a gente fazer uma analogia com o campo elétrico usando o campo magnético. O primeiro semestre, então, é eletrostática e magnetismo, e o segundo semestre você vai entrar em eletrodinâmica. Isso. E esse foi o planejamento que você fez aí nas férias e tal. Isso, exatamente. Tudo isso eu preparei nas férias. Se deixar só preparar agora com 54 aulas semanais, não dá, é inviável. O professor se esgota e não consegue fazer nada. Isso explica, por exemplo, que muitos professores chegam na aula e enchem a lousa, porque é mais fácil. O cara não. Por isso que eu falo que não dá para julgar. Você não sabe a vida do cara. Às vezes o cara está dando 50, 60 aulas por semana, o cara nem tem tempo de pensar em montar uma aula. Eu, como já vi qual ia ser a realidade, eu fiz isso durante minhas férias. Mas quem não fez? Então não dá para a gente julgar o professor e falar, pô, a posição didática dele não está boa. Mas não está boa não é só porque ele não quer. É uma série de fatores. Pô, o cara trabalha demais. Ou o cara dá aula em várias escolas. Isso é um absurdo, gente. Eu já acho um absurdo ter que dar aula em 2. São 2 realidades completamente diferentes. Como é que eu me adequo em 2 realidades ao mesmo tempo? Tem que ser, né, um artista, um aprovado. Agora tem professor que dá aula em 3. Tem professor que no mesmo período, aqui mesmo nessa escola, que bate aqui no sinal, ele sai correndo para ir para outra escola porque ele tem aula lá. Então, olha a situação do professor. Como é que esse cara chega em casa? Ele chega em
casa, consegue pensar algo para dar o dia seguinte? Não, chega a destruir. Isso é complicado. Bom, legal. Então, obrigado, professora. Essa foi a entrevista. Bom, obrigado. Entrevista polêmica. Não, mas eu acho que o pessoal acho que trouxe bastante coisa assim, para quem está fazendo estágio. Acho que são coisas que são importantes de saber. E